amados, que a graça de Jesus seja com todos. Trataremos hoje de alguns enganos que foram enxertados nas Escrituras com o fim de enganar, se possível, os próprios escolhidos. Esta verificação é necessária, pois não poderemos superar a crise de Laodiceia individualmente, sem primeiro remover as tapeações. Prestemos, pois, muita atenção neste vídeo. Ele é da máxima importância. Iniciaremos observando como uma simples vírgula tem desviado muitos filhos de Deus da verdadeira fé. Trata-se, na verdade, da omissão de uma vírgula no texto de Lucas 23:43. Vamos a ela. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa tradução, referente ao arrependido ladrão, que foi crucificado com Jesus, contraria o pensamento do próprio ladrão, exposto no verso anterior. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Traduzida sem vírgula, essa passagem induz convenientemente à falsa teoria dos mortos justificados irem imediatamente para o céu, o que não é verdade, deixando espaço para se acreditar que as almas dos mortos não justificados possam andar vagando por aí, participando de sessões mediúnicas, orientando os vivos e até se reencarnando. Primeiro, a alma desencarnada não existe, nem reencarna, conforme Hebreus 9, verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto, o juízo. Segundo, esse engodo entra em contradição com as palavras pronunciadas pelo próprio Jesus quando ele, ressurreto, recomendou a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20, verso 17. Observa-se aqui que Jesus, ainda no domingo da ressurreição, não havia subido para o céu, para o seu Deus e seu Pai, deixando claro que as palavras ditas anteriormente ao ladrão na cruz tinham sido mal traduzidas. Isso aconteceu para que não tivéssemos dúvidas sobre esse quesito. Aquele ladrão morreu e foi sepultado, e como tal, ele se encontra ainda na sepultura, aguardando a ressurreição dos mortos, como conclui o próprio credo católico. Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ora, se em 1 Tessalonicenses 4,16, no contexto da volta de Jesus, Paulo afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, a teoria de Dimas, o bom ladrão, ir imediatamente para o céu, transmitida na tradução do Padre João, não se harmoniza com o restante da palavra de Deus, e nem mesmo com o credo católico. Ademais, a situação dos mortos é revelada claramente em Eclesiastes 9, versos 5 e verso 10, como segue: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Terceiro ponto: se os mortos nada sabem e continuam na sepultura, os espíritos de mortos que se manifestam são, na verdade, espíritos de demônios. Essas manifestações espiritualistas, segundo a Bíblia, fazem parte da tapeação. E assim, para ficar coerente com as demais escrituras, a passagem de Lucas 23:43 precisaria receber uma vírgula, ficando da seguinte forma: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Felizmente, esta forma correta de tradução já vem sendo adotada por várias versões modernas da Bíblia, desfazendo naturalmente o mal-entendido provocado pela tradução medieval, a qual já tem desviado milhões de iludidos cristãos. Desta forma, para evitarmos uma interpretação bíblica forjada, precisamos, antes de tudo, atentar
aos possíveis desvios dos tradutores, pois a nossa salvação pode depender deste simples detalhe. Outro desvio bem conhecido da versão revista e atualizada diz respeito às consequências do fogo eterno, relacionadas com a teoria da imortalidade da alma, já contestada e explicitamente revogada em Ezequiel 18, verso 4 e 20. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A repetição proposital do verso 4 no verso 20 visa dar ênfase ao fato de que a alma, na Bíblia, representa apenas um ser vivo, uma pessoa respirando, nada mais. Contudo, com base na falsa premissa da sua imortalidade, alguns tradutores tiveram que incluir nas Escrituras o terrível viés do tormento eterno, imagine, ou seja, que uma pessoa condenada ao fogo nele devesse permanecer para sempre devido à imortalidade da sua alma, o que não seria justo nem amoroso da parte de Deus. Essa falsa interpretação tem perturbado a mente de muitos sinceros filhos de Deus, por passar-lhes um deformado senso do caráter divino. Alguns chegam a odiar o Altíssimo por conta dessa mentira inconveniente. Nem mesmo Satanás ficará para sempre no fogo, se não vejamos o que dele se fala. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te fiz reduzir a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ezequiel 28, 18 e 19. Faz-se necessário, portanto, que todos os textos bíblicos que falem do fogo eterno em seus efeitos, sejam compatibilizados com este. Os líderes espirituais que cismam em continuar enganando seus liderados, às vezes com base em uma simples parábola fora deste contexto, que fiquem prevenidos com a seguinte passagem de Oséias 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Os liderados, portanto, devem também ficar atentos para não serem esquecidos, porque a nova ordem mundial está apoiada nesta falsa doutrina da imortalidade da alma. Outra doutrina exigida pela nova ordem mundial, e que não tem o aval das escrituras originais, é a da Trindade. Esta palavra nunca foi usada na Bíblia, e todos os textos apócrifos relacionados com ela ou estão sendo removidos de versões modernas ou estão sendo denunciados. Vejamos, por exemplo, a passagem de 1 João 5, verso 7, na versão revista e atualizada. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Como este verso foi enxertado pelos copistas, ele se encontra entre colchetes, e em algumas versões conta com uma observação de rodapé dizendo: geralmente se concorda que esse versículo não tem a autoridade dos manuscritos e que foi inserido. Já na Bíblia de Estudo Nova Tradução na linguagem de hoje, esse verso foi suprimido integralmente. O mesmo vem acontecendo em outras versões modernas, como o Novo Testamento Judaico. Outro verso que foi inserido, segundo informações de rodapé da Bíblia de Jerusalém, é o de Mateus 28, 19. Abre aspas. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula batismal não aparece em nenhum dos outros discípulos que também escreveram sobre essa mesma grande comissão. Além disso, ela entra em conflito com as demais passagens da Bíblia que tratam do batismo. Vejamos, por exemplo,
Atos 2, 38, 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Essa fórmula batismal bíblica em nome de Jesus é repetida por mais de 10 vezes nas Escrituras do Novo Testamento. Ela inclui a promessa do perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo a todos os que se batizam em nome de Jesus. Vejamos essa ocorrência em Atos 15, versos 5 e 6. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Frisamos aqui a palavra profetizavam, no poder do Espírito Santo. Abre aspas. Mas, quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Arremata Paulo em 1 Coríntios 15, verso 28. A fórmula em nome da Trindade, segundo Joseph Ratzinger, atual Bento XVI, está ligada ao credo católico. Vejamos esse detalhe em seu livro Introdução ao Cristianismo, página 61. Abre aspas. A fórmula básica do credo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, surgiu no decorrer dos séculos II e III, no contexto da prática batismal. O berço do texto é a cidade de Roma, onde era usado na liturgia, ou mais precisamente, no rito do batismo. Fecha aspas. E segue Ratzinger na página 243. Abre aspas. A terceira parte do símbolo, o Espírito Santo, não remete em primeiro lugar ao Espírito Santo como terceira pessoa da divindade, e sim ao Espírito Santo como dom de Deus conferido à história da comunidade daqueles que creem em Cristo. Fecha aspas. Observamos que, em certo sentido, o testemunho de Ratzinger é o mesmo de Pedro. A promessa do Espírito Santo é somente para os que creem em Cristo. Abre aspas. É para quantos o Senhor nosso Deus chamar, disse Pedro. Aqui fica explicado o que Cristo quis dizer quando recomendou-nos a comprar dele o colírio do Espírito Santo. Como compramos? Efetuando a mudança das teorias falsas para recebê-lo, concluindo assim o nosso processo de santificação. Uma infinidade de pessoas sinceras, no entanto, estão adormecidas, acalentadas por uma segurança fatal, para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. Partindo desses breves antecedentes, julgamos imperioso comparar as diferentes versões da Bíblia para encontrar os demais arranjamentos de textos que foram colocados na Bíblia para dar palatabilidade ao vinho de Babilônia. Não podemos esquecer que as Escrituras foram inspiradas tanto nas partes como em seu conjunto, e como tal, devem apresentar perfeita harmonia entre os seus 40 autores. Bem, vamos ficando por aqui. Precisamos de sua cooperação para ampliar a divulgação destes vídeos. Se você está de acordo com o seu conteúdo, use-o no seu trabalho missionário. Compartilhe, dê seu joinha, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sete